Irmãos, vamos de pé, orarmos ao Senhor, agradecer por mais esse domingo, mais essa oportunidade que Ele nos concede. Senhor, muito obrigado, Pai, por esta oportunidade que Tu nos concede de mais um domingo estarmos juntos com os nossos irmãos, estarmos aqui em comunhão para louvarmos o Teu nome, dedicar a Ti, Senhor, essas canções, para aprender, ó Pai, da Tua palavra, Senhor, para sermos revigorados aqui, Senhor, mas também para estarmos em comunhão com essas pessoas que amamos e que caminhamos juntos, ó Pai, estamos juntos nessa caminhada. Senhor, Tu conheces os nossos pensamentos, o nosso coração, Tu conheces as nossas preocupações, os nossos anseios, mas nós sabemos que Tu és um Deus paciente, misericordioso, um Deus que cuida de nós, Senhor. Esteja conosco, ó Pai, receba, ó Pai, essas canções como prova do nosso amor a Ti, Senhor. Nós Te pedimos e Te agradecemos por mais essa manhã, em nome de Jesus. Amém. Faça essa oração juntamente conosco sobre o cuidado de Deus na sua e na minha vida. Obrigado, Senhor. Tu estás para sempre em mim, cuidando em todo o tempo, cobre-me com Tua mão. Desconecte-se de tudo aquilo que está te incomodando nesse momento e faça essa oração ao Senhor. Reconheça o cuidado dele na sua vida. Tu estás para sempre em mim, cuidando em todo o tempo, cobre-me com Tua mão e guia-me na retidão, e eu olho para Ti, e eu espero em Ti. Um hino de amor canto ao Senhor, pois Tu és. Obrigado, Senhor, pela Tua fidelidade na minha vida. Sempre me envolver, seguro em Teu poder, vou viver. Obrigado, Senhor. Seguro em Teu poder, vou viver. Jesus. Receba, Senhor, nosso louvor nessa manhã. Oramos a Ti. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o Senhor para todo sempre. Aleluia. Aleluia.
louvor, de toda adoração. Esse hino de amor cantamos a Ti, Senhor. Tu és fiel e poderoso. Tem cuidado de nós. Socorro vem, a esperança pressupõe a espera, logo vem o Rei. A palavra iluminará o caminho estreito ao à meia-noite o céu se abre no horizonte, a luz que enche toda a terra é o Rei. Acordam os que dormem no Senhor, o choro torna-se em louvor e todo olho vê. Se a ainda não é o fim. Minha fé não vê um Cristo morto, mas que ressurgir. E a canção do Cordeiro vai ressoar. Perfeitos são os teus caminhos, seus caminhos vai. Mas à meia-noite o céu se abre no horizonte, a luz que enche toda a terra é o Rei. Acordam os que dormem no Senhor, o choro torna-se em louvor e todo olho vê. Vê o Cordeiro de Deus que está em seu santo trono. Veja, tudo se fez novo. Mas à meia-noite o céu se abre no horizonte, a luz que enche toda a terra é o Rei. Acordam os que dormem no Senhor, o choro torna-se em louvor e todo olho vê o Veja, tudo se fez novo. Aleluias. Que lindo será esse dia. Lindo será esse dia. Oh, Jesus.
Santo, eu me prostrarei diante do meu Rei. Aleluia, tu vieste a nós, tudo novo se fez. Emanuel, Deus conosco, meu Jesus, nunca me deixarás. Meu bom pastor, de tudo Ele cuida, cuidando estás de mim. Emanuel, deste o nome a cada estrela. Deus maravilhoso, no céu a brilhar. Tu me amas, sabendo quem eu sou. Eu te seguirei. Emanuel, meu Jesus, nunca me deixarás. Meu bom pastor, cuidando estás de mim. Deus Santo, Deus poderoso, Deus conosco, cuida de nós. Deus Emanuel. Santo, poderoso. Santo, Santo, poderoso, outro igual não há. Santo, Santo, poderoso, outro igual não há. Santo, 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 poderoso, outro igual não há. Santo, 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 poderoso, outro Emanuel. Meu Jesus, nunca me deixarás. Meu bom pastor, cuidando estás de mim. Emanuel, meu Jesus, nunca me deixarás. Meu bom pastor, cuidando estás de mim. Obrigado, Jesus. Deus Emanuel, Deus presente na hora da angústia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Amém. Graça e paz, bom dia, comunidade
aos irmãos e irmãs da comunidade, as pessoas que estão nos acompanhando em mais uma transmissão pela plataforma do YouTube, né? Mais uma celebração da família nesse domingo, em que estamos em meio a um feriado e, com certeza, muitas pessoas estão viajando, outras estão aproveitando um momento, não é? Mas nós estamos aqui, sei que Deus tem muito a fazer em nós, a falar conosco, desde que começamos essa reunião, através das canções, enfim, através das orações, através da palavra a ser ministrada. E gostaria de ter um momento, assim, particular, especial com vocês nesta manhã. Mas antes disso, eu vou dar os avisos, aí em seguida a gente vai para esse período. Não é? Nós continuaremos com as reuniões essa semana, normalmente, a segunda-feira, amanhã, às 19h30, a resenha dos manos, né, essa programação que nós já temos aí um tempo considerável, né? Começamos lá na Rua Paraíba, ela continua e tem sido um momento muito especial entre os homens da comunidade, né? Eles têm falado, eles têm relatado. Então, você que é da comunidade, que é do sexo masculino, esteja presente aí com os irmãos nesse compartilhar, né, da palavra, da vida, das experiências, né? São momentos preciosos. E às quintas-feiras aí continuam as orações pelo Instagram, né? Às 8h, a reunião de oração, que você também possa participar. Algumas pessoas talvez tenham uma dificuldade por conta de ser através do aplicativo, né? Do aplicativo do Instagram. Mas é fácil se inscrever. Se você tiver alguma dificuldade nesse sentido, tenho certeza que os irmãos aqui podem orientar para que você possa participar também, não é? Então, esteja aí atento aos eventos da comunidade, à programação que nós temos. Presencialmente hoje, celebração, só temos a da família, né? Pretendemos ampliar algumas coisas futuramente, mas é o que nós temos hoje presencial. E nós temos a reunião de oração, que é uma ministração da palavra, seguido dos pedidos de oração e da oração particular, da oração pessoal. Então, quintas-feiras, às 8h, pelo Instagram. Sexta-feira, às 10h da noite, vamos lembrar que todas as vezes que nós temos, os terceiros domingos, nós temos ceia do Senhor, né? Essa programação. Vez por outra, a gente precisa fazer uma mudança, mas, via de regra, terceiro domingo do mês, nós temos a ceia do Senhor. E precede a ceia do Senhor uma vigília, né? É uma vigília assim, rápida, e que começa na sexta-feira, às 10h da noite. Um momento também bom, excelente, para você ter aqui um período de oração, um período de busca. Então, nessa próxima sexta-feira, o grupo estará se reunindo para essa vigília. Tá bom? Então, sexta-feira, 10h. E o domingo, com certeza, estaremos aqui celebrando a ceia do Senhor. Nesse momento, sem delongas... tem mais uma coisa que eu esqueci de olhar, que é o jantar. Sábado terá o jantar, não é? O jantar dos namorados, casais, mas também namorados, né? Como creio que é para todos, que sejam, né? É um jantar romântico, então envolvendo não só os casais, mas os namorados. Nós teremos, com certeza, a partir de agosto, o encontro dos casais. Isso é uma coisa que está já na nossa agenda, mas nesse momento é para os namorados também, né? Porque é o dia dos namorados, e você tem até hoje para confirmar, né? Confirmar aqui. Hoje a Duda e o Pedro estão viajando, não estão presentes, mas o Diego está aqui, a Maiara, então você pode confirmar hoje, e eles vão falar como pode ser feito o pagamento, que é para o Pedro, né? Através do Pix ou de dinheiro, mas provavelmente seja mais fácil fazer pelo Pix. Então, ainda se você não se inscreveu, se você ainda não confirmou, hoje é o último dia, porque em seguida será aberto para outros casais que não sejam da comunidade. Prioridade, comunidade, né? E aquilo que eu falei, continuo aqui insistindo. Não deixe de participar por conta
do valor. Se você tem alguma dificuldade, pode me procurar depois da reunião, que você vai participar. Se for esse o motivo, com certeza você estará inserido nesse contexto, você que é casal, tá bom? Isso é comunidade, vida, tudo que se tem, tudo que se estende, tem que ter acesso a todas as pessoas, senão nós não somos comunidade. Se alguém deixar de participar por uma questão dessas, então nós não somos comunidade. Então não seja esse o motivo, tá bom? Pode me procurar. Bom, então, sábado que vem, a partir das 19 horas, jantar romântico aí para os casais e os namorados da comunidade cristã em São Caetano. E nesse momento nós vamos passar ao recolhimento das ofertas, dos dízimos ou da contribuição financeira, né? Aí é uma coisa muito pessoal, muito particular, sua. Eu sei que tem algumas pessoas que elas prezam pelo dízimo. Amém, irmão. Se você tem esse compromisso com Deus, com o dízimo, fique à vontade. Ah, não, mas meu compromisso é em ofertar, né? Conforme aquilo que eu tenho no meu coração, segundo a palavra de Deus, no Novo Testamento, nós falamos conforme a prosperidade. É uma coisa que eu fiz um acordo com a minha esposa, ou seja, ou eu mesmo tenho essa iniciativa, você é livre. Ou você quer fazer uma contribuição financeira, a gente só quer que você, quando vier ou ao gasofilácio, que ninguém quase mais usa, né? Faz o Pix, nós temos aí o Pix que está sendo aqui apresentado para vocês e também para o pessoal de casa, normalmente é assim, mas quando você fizer o Pix, ou quando você vier ao gasofilácio trazer a sua oferta, que não venha só a mão, que o coração venha junto, né? Porque Deus ama aquele que faz com consciência, com gratidão e com alegria. Então, nesse espírito, você tem, neste momento, toda a liberdade de participar desse momento que também faz parte integrante dessa reunião. Enquanto isso, o pessoal da música vai entoar um cântico aqui. Vamos juntos louvar ao Senhor mais uma vez, o nosso Deus Emanuel. Todos juntos proclamamos tua grandeza, ó Deus. Nos levantamos para dar-te a glória e o louvor. Nossos corações se abrem, nossas mãos se levantam. Vem e toma o teu lugar em nós. Nossos corações se abrem a Ti, Senhor. Nossos corações se abrem,
é conhecer-te, Deus da redenção. Morreu naquela cruz, nossa morte nos trouxe salvação. Somente a ti a honra, não somente a ti a glória. Tu reinas e pra sempre reinarás. Somente a ti a honra e a glória. Somente a ti a honra, não somente a ti a glória. Tu reinas e pra sempre Deus conosco, Rei de paz, forte Deus, pra sempre reinarás. Deus conosco, Rei de paz, forte Deus, pra sempre reinarás. Amém. Manuel, Deus Amém. conosco. Ainda em pé, eu quero rapidamente aqui, nós vamos orar, ler um texto, desculpa, rapidamente, para a gente depois poder ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer nesse tema que tem sido trabalhado, família, o grande palco da vida. Então também nós aqui somos uma família, né? Além da nossa família biológica, nós somos uma família que foi constituída através de Jesus na cruz. E aqui tem um texto que eu queria ler, e a gente tem vários motivos de oração. A família se estende às pessoas que são os nossos amigos, às pessoas que estão vivendo momentos difíceis. Vocês sabem, nós estamos precisando aí, aliás, a família está precisando de oração, a família do Júnior. O Júnior está fazendo lá um tratamento, né? Está se cuidando, né? Então, interessante que toda a igreja, todos os irmãos e irmãs estejam orando pelo pastor Júnior e por toda a sua família que está com ele. E lá também está a dona Inês, que está aguardando aí a cirurgia. Ela ia fazer, como vocês sabem, ela foi protelada, vai ser feita mais para frente, mas está aguardando ali, então, que a gente esteja em oração. Queremos orar também, né, pela família da Érica, né? A situação realmente é muito difícil, mas a gente continua orando, aquele que pode todas as coisas. E orando para que Deus também trabalhe no coração das filhas, da mãe, dos irmãos, enfim, é uma família ali que está vivendo um momento muito difícil nesses dias. E também eu queria colocar aqui a vida do Flávio, não é? Que está ainda, aí depois até a Luzia pode dar mais informações, que também está vivendo nesse momento tão difícil. Então, nós temos vários pedidos aqui, talvez eu tenha esquecido de alguns. O Rodrigo, né? O Rodrigo também, para que a gente ore por ele, né? Então, nós estamos com vários pedidos. E, nesse momento, eu gostaria de fazer algo um pouco diferente. Que nós temos todos esses pedidos, né, aqui diante de nós. O Rodrigo foi quem sofreu o acidente, o genro do pastor Celso, né? Está lá na Bahia, passando um momento complicado com a família. Um acidente de moto, por sinal. Então,
nós como famílias, como família eu gostaria de ler esse versículo e que a gente tivesse essa liberdade. Diz assim o texto: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orais uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, nós estamos falando de família. Aqui apresentamos pessoas que não estão no nosso meio, mas também são, direto ou indiretamente, fazem parte da nossa comunidade. E nós estamos também aqui falando dessa questão de um orar pelo outro, né? Então, como a gente tem feito isso? Muito pouco a gente tem feito essa atividade. Então, nesse momento, eu gostaria que nós estivéssemos orando uns pelos outros. E mais que isso, que a gente tivesse um pouco aí, né, pudesse conversar um pouco a respeito de qualquer coisa, não é? Ou seja, daquilo que está afligindo, daquilo que você está necessitando, da sua, sei lá, alguma coisa que você queira apresentar, que não foi apresentado aqui, com essa pessoa, e com essa pessoa você orasse. Então, aí você fala assim, mas eu não gostaria, nesse momento, de orar com alguém, eu gostaria de ficar no meu canto. Tudo bem, você fique à vontade. Se você quiser sentar, não é, e ficar refletindo e orando na sua liberdade particular, mas seria interessante, como o texto diz, orai uns pelos outros para que sareis. É isso que está escrito, que você tivesse essa liberdade. E não quero cercear esse momento. Você pode ir lá cumprimentar um irmão, escolher um irmão aqui entre nós, uma irmã, pode ser o casal, enfim. Só não vale nesse momento ficar desapercebido, ficar com conversas, coisas que não tenham nada a ver, mas esteja orando, esteja refletindo, mesmo que esteja no seu cantinho, sentado, em silêncio, mas que você possa refletir. Então, tenha a liberdade de procurar um irmão, uma irmã. Primeiro, antes de procurar, eu gostaria de saber, porque às vezes a pessoa, aqui no nosso meio, ela está precisando de oração e ela gostaria que alguém orasse por ela. Então, eu vou pedir para que, aqui entre nós, se tem alguém que queira receber uma oração, levante a mão onde está, né? Alguém que queira receber uma oração nesse momento, que levante a mão. Aí alguém, né, aqui olhando, pode ir e te abraçar. Bom, não existindo alguém, o que a gente faz? Fique à vontade, procure uma pessoa, um par aí, para que você tenha um pouco de conversa, e em seguida você ore dentro daquilo que for necessário, que foi apresentado para você. Podemos ficar à vontade nesse momento.
Amém, Senhor. E ainda nesse momento de oração, Senhor, cada um dos nomes que foram apresentados aqui nessa manhã, cada uma dessas famílias que estão passando por esses momentos difíceis, Senhor. Ó Pai, ó Deus, em nome de Jesus, pedimos a Tua cura sobre a vida do Júnior, Senhor. Ó Deus, sobre a vida da Dona Inês, pedimos sobre a vida do Rodrigo, Senhor, sobre a vida do Flávio, ó Pai amado, ó Deus, sobre a vida da Érica também, nós te pedimos, Senhor, nós oramos, Senhor, agradecidos, sabendo que Tu não somente nos ouve, mas nos responde segundo a Tua vontade, Senhor. Sabemos que Teus ouvidos estão atentos, que os Teus braços não estão encolhidos e que a tudo Tu observas, Senhor, o nosso clamor, as nossas lágrimas, os nossos desejos que são legítimos, Senhor. Ó Pai, nós sempre nos indignaremos contra a enfermidade, nós sempre nos indignaremos contra a morte, nós sempre nos indignaremos contra o pecado, porque, ó Pai, esse não é o Teu projeto original. Por isso, nesta hora, como comunidade, como igreja, nós te pedimos, nós clamamos, Senhor, ó Deus, pela Tua presença contínua sobre cada um desses lares, Senhor, trazendo conforto, consolo, trazendo, Senhor Jesus, esperança, Pai. Nessa hora nós oramos, Senhor, agradecidos por tudo aquilo que Tu tens feito e realizado nas nossas vidas, por ter enviado Teu Filho em favor, ó Pai amado, de cada uma das nossas famílias, porque aquele sangue derramado nos perdoa, ó Pai, e nos habilita, Senhor, aquela morte na cruz, Senhor, nos habilita a termos uma nova vida, a sermos nova criatura, Senhor, a termos uma vida digna, Senhor, aos pés da cruz, Pai. No nome de Jesus, nessa hora, Senhor, nos abençoa, abençoa aqui a comunidade cristã em São Caetano, Senhor, cada membro, cada vida, Senhor, cada família, nós que estamos nesse período, ó Deus, orando, falando, ó Pai, explanando o tema família, Senhor, que todas as famílias estejam debaixo desse grande guarda-chuva, ó Pai amado, que é a Tua mão, Senhor, que cobre a toda a família, Pai. No nome de Jesus, Senhor, e nesse momento em que vamos ouvir a Tua palavra, pedimos, Senhor, que ela venha ao encontro de cada um de nós, das nossas necessidades, Senhor, mas mais ainda da, ó Pai amado, necessidade que temos de mudança, de transformação, Senhor, porque nós cremos na Tua palavra que diz que sem profecia o povo se corrompe, e a profecia, nós sabemos bem, é a Tua palavra, que ela venha, Senhor, e fale conosco, porque todas as vezes, como já disseram, que nós lemos a palavra, Tu falas conosco, que venha e tenha total liberdade de agir nesta hora, no nome de Jesus. Amém. Amém. Diego. Graça e paz, irmãos. Bom dia. Falar alguma coisa? Não, pode levar. Amém, agora sim. Agora sim, vamos lá. O Marquinhos falou assim para mim, ó, quanto menos você souber, melhor. Fiquei assustado. Mas é bom. A gente tinha conversado para tentar fazer, né? Eu, ele e o Renê tinha conversado para tentar fazer domingo passado, sobre esse lance da igreja perseguida, né? Mesmo. Falou, não, deixa rolar o domingo, a Lu tem bastante coisa para falar. E ela falou até no final, né? Que não fique só nesse domingo. Aí falou, poxa, não podia ser melhor fazer no domingo seguinte. Aí eu falei, e aí, Marquinhos, vai fazer o quê? Quanto menos você souber, melhor. Mas amém, amém. A gente tem essa... Poxa, a gente tem um privilégio gigantesco, né? Tem um privilégio gigantesco. Estamos de volta, Renê?
Estamos de volta com você aí na tua casa também agora. Puxou o cabo errado ali, mas faz parte. Amém, irmãos. Amém. Que bom estar aqui com você. Mais um domingo, falando um pouco mais sobre família ainda, né? A gente veio esse mês de maio falando um pouco, teve essa pausa domingo passado. Valeu, Delei. Obrigado. Valeu. E bastante coisa a gente tem para falar aqui, né? Se fosse para falar de família, a gente falaria o ano todo, porque tem muita coisa para falar. Tem a gente lendo, observando um pouquinho, estudando um pouquinho mais, a gente vai começando a entender algumas coisas. E essa semana eu tive que aprender um pouco sobre planta. Olha, sobre plantas. O Marquinhos é um cara da planta, né? Não sei se vocês sabem. Ele é o cara da botânica. Da botânica. Estou falando planta, que coisa, né? Não dá, né, meu? Não dá. Para você ver que eu só estou aprendendo um pouco. E tem um lance que se chama rizoma. Rizoma. Rizoma é tipo de um caule. Caule, tal, bonitinho. Aprendeu lá na aula de ciências? Aula de ciências. E assim, existe a raiz, tal, mas o rizoma. Esse rizoma, como que funciona? Ele é um caule, na verdade, é interpretado com alguns como raiz também. E como que funciona esse rizoma? Ele vai na planta, né? Eu poderia ter apresentado aqui, mas eu não fiz isso. Mas vou tentar imaginar aqui com vocês e construir isso com vocês. A planta está nascendo, tem a raiz. Essa raiz é ligada com outras raízes. Tem a planta aqui, está nascendo, e aí nasce outra, vai nascendo outra, só que elas se interligam através dessa raiz que se chama rizoma. Que não é, na verdade não é raiz, a gente dá o nome de raiz assim, mas é o caule, tá? E toda vez que você alimenta essa planta, tem uma planta aqui, ó, para fazer um... Você alimenta um aqui? Oh, claro! Olha aí, olha lá. Ixi, aí, Marquinhos. Não vai desligar não, né? Olha só, ajudou bastante. Tá ligado tudo lá na mesa de som. Nossa, ajudou bastante. Aí, obrigado. Só o barulho aqui que ficou aqui, mas tá bom. A gente dá um jeito. Então, assim, tudo que está sendo ligado aqui está ligado na raiz principal. E assim, toda vez que você está regando essa planta aqui, está regando automaticamente outra. Toda vez que você quer jogar um veneno numa planta específica, vai danificar outra planta, porque elas estão interligadas. Por que eu estou falando sobre isso? Coerência. Nós falamos algumas coisas aqui, tem que ser coerente com aquilo que a gente vive. Né? Você vai puxar na Bíblia, a Bíblia existe um rizoma na Bíblia. Você vai pegar lá uma parte de Levítico, vai ler alguma coisa lá, automaticamente você vai puxar lá em Hebreus também algumas coisas. E assim vai indo. São as conexões que existem. Às vezes a gente tem uma passagem bíblica individual, mas existe por trás disso tudo um raciocínio meio lógico das Escrituras. A gente pode subir aqui no púlpito e falar das Escrituras sem ler a Bíblia, sem ler exclusivamente a Bíblia. Mas tudo que a gente tem dito, tudo que tem sido dito aqui em cima, tem a ver com essa conexão das palavras. E também tem a ver com a nossa vida. Tudo que a gente falando sobre família, falar sobre filhos, criação de filhos, sobre relacionamento, uma coisa está ligada na outra. A gente não brinca disso? Poxa, você fala uma coisa para tua filha e faz outra coisa. Imagina, a Lívia fica, pai, e aí, meu? Você só fala, mas não faz. Pô, filha, eu que mando. Assim, a gente gosta de falar isso, né, para os filhos. Quem decide aqui sou eu. E na vida é muito assim, né, algumas coisas. E eu queria que você guardasse isso na mente, essa questão da coerência. O rizoma. Aprendeu aqui, ó, na questão botânica. Hoje, rizoma. Interligações, raízes. E a gente vai dar continuidade nisso. Bom, falando sobre essa questão de família, eu estava lendo algumas coisas sobre, depois de ter ouvido de uma outra pessoa, e eu fui procurar um pouco sobre questão do povo indígena. Criação
de um povo indígena, né? Eu estava lendo um pouquinho sobre isso, vendo como que funciona um pouco a cultura deles. Como que funciona a questão de educação, de filhos. E olha que interessante, hoje eu vou cobrar um negócio aqui de vocês. Porque eu me cobrei essa semana preparando a mensagem. Mas eu vou cobrar um negócio aqui de vocês, que toda vez o Valdir vem aqui no púlpito, quando vem apresentar uma criança, ele que apresenta, ele gosta disso. Ele fala que a criança se sente bem no colo dele, ele fala, né? Aí ele dá um belisco, quando a criança começa a chorar. Não chora, né, Valdir? Eu estava vendo algumas fotos, né, das apresentações de criança que a gente tem desde sempre na comunidade. E a gente fez um pacto aqui. A gente fez um pacto, né? O Valdir toda vez fala assim, ó, o compromisso dessa comunidade com essa criança. A gente tende muito, né, a viver uma carreira meio solo na criação dos filhos. Vou falar um pouco sobre filhos, mas eu vou falar sobre o âmbito total aqui. A gente tem uma carreira meio solo no seguinte sentido. Eu sei como é que faz, eu sei como é que educa, eu sei como é que a gente deve fazer aqui. Mas o pacto aqui, né, vamos dizer assim, feito, essa comunidade está responsável também pela educação cristã em algumas coisas, que a gente chama de ambiente. Ambiente. O ambiente que nossos filhos estão sendo criados, foram criados, é esse ambiente aqui. E o compromisso aqui é de todos. Só que a gente, às vezes, esquece isso, né? Fica aqui no dia da apresentação e fica. E por que eu falei do povo indígena? Porque esse lance do povo indígena é mais ou menos o seguinte. Todo mundo cuida de todo mundo. Você já deve ter visto em algum lugar, já deve ter visto em filme, já deve ter estudado sobre isso, ouvido falar, mas todo mundo cuida de todo mundo. É quando a mãe que está amamentando, está saindo para fazer alguma coisa, para caçar com o marido, alguma coisa do tipo, tem a avó, tem a tia que vai dar para amamentar. Então, assim, todo mundo cuida de todo mundo. É um cuidado de um grupo de pessoas. E olha como a gente fala que algo aqui que a gente vive e entende da palavra, das Escrituras, e a gente vai entendendo que isso aqui é o melhor caminho para se educar filhos, se educar uma pessoa. É o melhor ambiente que poderia existir no sentido daquilo dos princípios. Se aqui é o melhor ambiente para que isso aconteça, por que a gente não se preocupa com os filhos dos outros? Por que a gente não se interessa mais? Não é de meter o bedelho lá, você tem que fazer isso, ó, cara, faz assim com o Mateu, porque é assim que faz. Ó, eu fiz, deu certo, faz isso. Não é só isso. É o ambiente que é criado nossos filhos deveria ser o melhor possível, entendendo os princípios bíblicos. Quais são esses princípios bíblicos? Aqui a gente tem inúmeros. Eu já vou te convidando para você abrir em Deuteronômio 6. Enquanto você acessa, agora você pode ligar teu celular, tá? Não tem ninguém aí. Pode abrir a tua Bíblia. A pilha já acendeu aqui, ó, isso porque a gente trocou. Obrigado. Rocão. Essa semana ele aproveitou, né? Foi o aniversário do Silvio Santos, eu estava presente. Né? Eu queria falar de 3 coisas hoje específicas. Vou tentar ser breve aqui com vocês. Criação, cultura e ambiente. Tem um saindo por fora aí que a gente vai abordar mais leve, mas criação, cultura, ambiente. O que seria essa criação, cultura e ambiente? Criação é nossa própria casa, nosso lar. Como nós criamos nossos filhos, como nós vivemos em harmonia, marido e mulher, família, dentro da nossa casa. Isso conta bastante. Cultura. Bom, na última vez que eu falei aqui, falei sobre essa questão da cultura, como tem sido pesado essa questão. E, assim, tenho, nas últimas semanas, investido meu tempo para ler um pouco sobre essa questão cultural que existe. Desde pautas culturais,
mesmo propositais, tendenciosas, a questões simples. O Marquinhos falou aqui, simples, que vão entrando e a gente nem percebe. As coisas como vão mudando e a gente nem percebe. E quando muda, a gente já está no meio disso. Inclusive, às vezes, a gente está dentro, essa cultura está dentro da nossa casa, sem a gente perceber. Essa atualização, essa forma de viver mais nova, onde a gente lidar com tantas coisas, né? A gente precisa entrar nesses ambientes todos. Essa cultura vem sido cada vez mais vivida, pregada, e assim, existe sim, existe. Vou falar para os pais agora dos menores, né? Então, na adolescência também, existe sim pessoas ensinando os nossos filhos sobre tudo aquilo que a gente não acredita. Ou melhor, tudo aquilo que vai na contramão daquilo que a gente acredita. Existe. E se a gente não ensinar, não jogar luz sobre aquilo que é verdade, não é demonizar ou condenar tudo aquilo que está sendo dito do lado de fora. Mas se a gente não jogar luz dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, alguém vai estar jogando. E qual tipo de luz está jogando? Cultura. E ambiente. Ambiente é o que a gente vive entre amigos, é quem senta na mesa da nossa casa, é quem a gente chama para conversar, quem a gente chama para andar com a gente. O Valdir pregou na última vez aqui sobre isso, né? Para quem está dando ouvido? Para quem a gente está dando ouvido? Para quem a gente está emprestando nosso ouvido para compartilhar as coisas? A gente compartilha tantas coisas com pessoas que não professam a mesma fé da gente. A gente compartilha tantas coisas com pessoas que vão no sentido contrário até daquilo que a gente acredita. Não é que a gente não vá ter amizades com pessoas que não são cristãs, porque eu conheço pessoas que não são cristãs, às vezes que eu poderia falar assim, só falta ser crente. A gente tem essas pessoas, algumas pessoas que são tão corretas no que falam, no que pensam, tudo, que a gente brinca, né? Só falta ser crente. Mas não nesse sentido pejorativo da coisa, mas, poxa, olha só, tem mais princípio que eu. Às vezes está buscando uma coerência da vida. O Rizoma tem coerência, fala algumas coisas e vive isso que está falando. Mas às vezes a gente compartilha a nossa vida, abre o nosso coração com pessoas que não professam, não vivem e às vezes até vivem numa contramão daquilo que a gente acredita. Ambiente. E eu queria falar sobre essas 3 coisas de forma muito rápida. Deuteronômio 6, no versículo 4, diz assim: Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Aqui entra criação, dentro da nossa casa. Ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Ponto. Até aqui. Bom, como que a gente vai criar os nossos filhos? Para quem tem filho maior também, serve, não é só para quem... Eu até hoje, eu brinco, né? Eu até hoje ouço o meu pai. Ouço o meu pai na questão de obediência, assim. Ele fala algumas coisas para mim. Detalhe, meu pai não é cristão. Mas tem coerência as coisas que ele fala. Já foi cristão, tudo, mas tem muita coerência. Ora, eu discuto com ele. Não, pai, peraí, não é bem assim. Não, filho, tal. Mas eu respeito, ouço. Falo, não, pai, tá bom. Lógico, a gente está falando, estou casado 35 anos agora, eu tenho, mas respeito, ouço meu pai. Né? A gente tem um lance de ouvir pessoas, e olha como que, vamos dizer, a cultura, vamos trazer a cultura, mas a modernidade simples. Para quem está casado há um bom tempo, aí vai, um pouco mais de 20 anos, vamos por 15 anos, 15, 20 anos. Quando você casou, provavelmente, quando homem, vamos falar para o homem, queimou o chuveiro de casa, você não sabia fazer isso, quem que você chamou?
Então, o pai, ou alguém mais velho, mais sábio, que sabia fazer isso. Mulher, quando casou, vou fazer aqui um caldo aqui em casa, eu não sei fazer. Tem um livro de receita aí da mãe, tem um livro de receita da família, querer fazer alguma coisa. Sabe, o que a gente acessava pessoas que tinham mais conhecimento, que a gente vai chamar de sábio. Sabia mais do que a gente, né? Hoje, o que você faz? Dá um Google. Resolvi. Não, antes se resolvia, assim, já virei eletricista. Não preciso nem, não vou nem... Não, esse chuveiro aqui está com um negócio aqui diferente, tem que comprar, vou pedir pela internet. Não, nem isso, peraí, vou pedir pelo aplicativo alguém, marido de aluguel, que pode fazer no meu lugar. Tá fácil. E não é que a gente não possa fazer, é a modernidade, numa questão tecnológica, veio para ajudar muito a gente. Muito, muito a gente. Então, assim, é legal utilizar? Claro, mas a gente perdeu as relações com tudo isso. O quanto da relação de pai e filho, o quanto da relação de mãe e filha, o quanto da relação de pessoas que a gente foi perdendo por conta de... Deixa eu facilitar minha vida. Deixa eu facilitar minha vida. E aqui, em Deuteronômio, está falando muito sobre a questão de Deus como único Senhor, amar o Senhor, que mais do que um sentimento bonito, um sentimento nobre. Hoje que você vai entrar, é uma questão tecnológica, um influencer, Deus é lindo, Senhor maravilhoso, o Senhor eu amo, aquela coisa romantizada do Evangelho, que deixou de ser uma atitude. Aqui nós estamos falando, e a gente já falou várias vezes sobre isso aqui na comunidade, amar não tem a ver somente com o sentimento, ela é uma decisão, é uma atitude. Às vezes, né, a gente fez a live com a Lu na quinta-feira, exige disciplina. O que está falando aqui, para a questão de Moisés está falando aqui, é o seguinte: ame o Senhor Deus. E agora, de todo o seu coração. Esse de todo o coração é o seguinte: não pode haver nada no lugar de Deus. Não pode haver nada. E aí entra para uma questão moderna, nossa, que eu acho que tem que fazer essa comparação. Se a gente perguntasse para as pessoas mais próximas nossas, seja marido, seja amigo do trabalho, que às vezes a gente passa mais tempo no trabalho, que é natural, tá mais tempo no trabalho do que dentro de casa. As pessoas mais próximas que você tem, se fosse perguntado para elas, quem você ama mais, o que você dedica mais à tua vida, o que essas pessoas falariam sobre você com relação a isso? Também dentro da própria casa, com esposa, com filhos, tudo. Assim, poxa, meu pai ama mais o celular, porque o celular tocou, ele para tudo. Cala a boca, estou no celular. É assim, tocou, você vai fazer tudo para atender a ligação. Questão profissional. Não, eu preciso alcançar na carreira esse patamar aqui. Eu preciso chegar em um determinado momento da minha vida, com um planejamento que a gente faz, tal, com tantos anos eu preciso estar nesse lugar. Um hobby, o Valdir falou sobre isso na última pregação, né? Sobre a importância do domingo. O domingo, vir à igreja, não é só por vir, mas a gente coloca qualquer outra coisa na frente do domingo. Eu não estou falando, irmão, você que está em casa não tem nada a ver. Não eu não estou alfinetando você. Feriado prolongado, se eu pudesse também eu estava viajando, aproveitando, porque é bom, é gostoso, a gente precisa fazer isso sim. Mas toda vez a gente vai priorizar, ou melhor, não priorizar, a relação entre irmãos, desse ambiente, porque é isso que nossos filhos vão ver, ou é isso que nossos filhos estão vendo. Né? Tudo que pode chegar na frente, me chamou para alguma coisa, domingo de manhã, minha primeiro lugar é para Deus, mas se chegar alguma coisa, vira segundo, fácil. Puxa, apareceu no sábado à noite, né?
Tô indo. Apareceu um aniversário para eu ir 13h. Vai ficar meio ruim para ir para a igreja, porque eu vou ter que sair correndo. Vou no outro. Tá vendo como a gente vai jogando com isso? Ame o Senhor com todo o nosso coração, com todo o seu coração. Onde está tudo isso? Onde entra tudo isso? E a gente está falando de algo simples. Ensine com persistência. Ensine com persistência. Ensinar com persistência, aqui tem até a forma, né? Ele vai falando, ensine com persistência seus filhos, converse sobre com eles, tal. Amarre com um sinal no braço, prenda na testa, escreva nos batentes da porta. Mas em tudo, ele vai falar sobre na hora que você vai trabalhar, na hora que você acorda, na hora que você... Tudo. Essa vida que a gente tem hoje, principalmente para os filhos que estão crescendo, é uma vida dedicada a eles no ensino, com persistência. Isso é uma coisa. Vou trazer essa questão da criação para o ambiente também. Porque o ambiente que eu estou conversando com vocês, esse lance indígena, de todo mundo cuida de todo mundo, vamos criar junto. E eu me vejo, hoje, pode ser porque eu tenho filhas pequenas, mas eu vejo hoje como uma falha minha com as crianças de 5, 10 anos atrás, da comunidade. Porque eu não tinha essa percepção, talvez porque eu não tivesse filhas, pode ser. Talvez porque eu não tivesse a percepção da leitura da palavra, de organizar melhor os pensamentos e coerência. Pode ser. Mas o compromisso é com toda a comunidade. Vocês não são responsáveis pela educação da Lívia e da Liz. Isso cabe a mim e a Maiara. A escola também não é responsável. Cabe a mim e a Maiara. Mas o ambiente que a gente cria, o ambiente que a gente vive, sim, vocês aqui foram responsáveis por isso também quando apresentamos a Liz e a Lívia diante de Deus. Vocês fizeram um compromisso. E eu também fiz um compromisso com o filho de vocês. Então, quando a gente entende tudo isso, o que a gente fala na mesa da nossa casa com as pessoas da comunidade que frequentam a nossa casa? O que nossos filhos, né, pequenos ou grandes, estão vendo nas relações que a gente tem com as pessoas que aqui frequentam? Eu não vou falar das pessoas que a gente vive fora da comunidade, não é isso. Mas esse ambiente que eu escolhi para criar as minhas filhas, o que a gente tem partilhado do Evangelho? O que a gente tem regado nessa raiz, nesse rizoma de coerência? Porque eu estou falando alguma coisa com as minhas filhas na minha casa, e à noite vai um casal na minha casa. E as minhas filhas estão vendo isso a mesma coisa? Desse casal que está indo lá conversar com a gente? Ou da gente ir na casa de vocês? Será que elas encontram, nossos filhos encontram essa coerência naquilo que a gente vive? Como vida cristã. E eu não estou falando só de pais ir na nossa casa, de uns amigos que a gente tem aqui. Amigos aqui que a gente tem de 15 anos, tem amigos de antes. Vanderlei aí tem tempo, né? Tem um tempo, né? A gente está caminhada longa também aí, né? O Vanderlei tinha cabelo. O Vanderlei tinha cabelo ainda. Assim, amizade. E o que está em torno dessa amizade? É só a gente falar de futebol, para os homens, viagem, política. O que a gente fala da nossa casa? O que a gente compartilha? Não é que a gente vai viver, em casa vamos chegar, irmãos, vamos lá em casa, vamos pregar o Evangelho hoje também aqui, vamos ler aqui agora. Não é isso, é muito mais, é vida. É vida. A gente tem conversado um pouco nas segundas com os homens, que por sinal tem sido muito bom. Convido você para estar com a gente, porque tem sido muito, muito, muito bom. Quem vem sabe, né? Pronto, tá bom. A gente tem falado sobre isso. A gente fala um pouco sobre como que a gente foi criado no meio cristão, né? Para quem é mais antigo de igreja, daquela doutrina meio, faz assim, você tem que ir para a igreja, você é obrigado a ir para a igreja, e não tem desculpa, vai ponto final. Né? Para a gente que era mais antigo, a gente vai facilitando um pouco. A gente já entendeu no Evangelho que não precisa ser assim. Verdade, a gente entendeu. Mas, poxa, será que a gente não afrouxou um pouco, querendo que nossos filhos não vivessem
o lado, vamos dizer assim, opressor que a gente viveu, poxa, mas não só pai e mãe, nós como comunidade. Quanto nós, como comunidade, influenciamos os filhos, de forma geral, a falar, não, cara, seu pai sabe, cara, relaxa, vamos embora, não precisa vir amanhã não, vai curtir. Quanto que a gente influenciou isso no nosso meio? Talvez por vir cada um aqui de um ambiente meio opressor, meio na obrigação, talvez por isso. O que a gente fez? Vai. Esse ensine da casa, que começa em casa, talvez a gente, não precisa tanto. Não precisa tanto, não preciso ensinar, detalhe, com persistência. Não é falar de domingo, não é o que nossos filhos ouvem aqui de domingo com os professores. Com persistência, diariamente. Onde ficou tudo isso? E aí eu queria falar um pouco sobre a cultura. Falei sobre a criação, isso tem na nossa casa, cultura. 1 Coríntios 15, 33. 1 Coríntios 15, 33. Diz assim, não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Como justos, recupere o bom senso e parem de pecar, pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Primeiro versículo 33 aqui, não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Aqui, Paulo está falando para a igreja de Corinto aqui sobre a questão da ressurreição, tá? Que a gente tinha dúvida sobre o que é, o que não é, tal. Ele estava deixando muito mais claro sobre isso. Porque era algo que era falado no momento. Ressuscitou, não ressuscitou, está dando ouvidos para eles, tal. Cultura, o ambiente que está sendo criado isso, a cultura. Poxa, o quanto dessa cultura tem envolvido a gente? O quanto da cultura de hoje tem entrado na nossa casa? E não é entrado na nossa casa, como bem fez aqui o Marquinhos, de forma dura. Não é dura. O que é duro é fácil observar. O que a gente não quer, logo de imediato, é muito fácil observar. Não quero isso, mostrou. A gente foi comprar um livro para a Lívia ontem, na livraria, e tinha um tema de um livro assim, eu não vou lembrar exato o nome, mas diz assim, eu e meus dois pais. Eu e meus dois pais. A Lívia olhou, né, na sessão de criança. Poxa, que isso? Que isso? Faz parte. Você vai falar que hoje não faz parte de uma cultura contemporânea? Isso é a coisa mais comum. É muito comum, não é? A gente pode, por estar num ambiente eclesiástico, igreja, tudo, e querer até blindar. Não olha o tema desse livro aqui, Lívia, não olha, não. Existe. Depois a gente vai conversar sobre isso. Mas é a coisa mais normal. É a coisa mais normal. Estava lendo lá do Valcir Carrasco, né? Valcir Carrasco. E do lado o livro dele sobre Jesus. Livro dele. Como? A vida de Jesus. Nossa, do mesmo escritor. Poxa. Chocolate com pimenta. Olha só, faz parte da cultura atual. Quer queira ou não, faz parte. E detalhe, tem gente pautando a cultura de um jeito muito incisivo, muito duro. Muito duro. Tem escritores, jornalistas colocando criação de filhos. Tem escritura falando sobre essa criação de filhos que a gente precisa entender. Não, a gente precisa compreender os filhos. É o tempo deles, é a forma. Não, calma, 3 anos. Não, você precisa conhecer o seu filho. Na minha época não tinha isso não, de conhecer o filho. Não era bem assim não. Era filho, você precisa conhecer, de forma diferente. Mas faz parte de uma realidade muito comum. A gente não sabe o que nossos filhos ouvem na escola. Faculdade, eles ouvem lá.
criam ambientes lá, tem afetos lá, amigos que, pô, parceiro, parceira, estamos junto. E estão criando as relações. Estão criando as relações. E faz parte. O problema é quando a gente se permite entrar nesse meio cultural. Porque eu acredito muito no seguinte, lendo um pouco do livro de Tim Keller, ele vai falar sobre essa questão da cultura, de uma forma muito clara, muito boa. A gente precisa conhecer. A gente precisa conhecer a cultura, assim, a fundo, se possível. Porque, tão a fundo, para que a gente não vire uma igreja até alienada, né, num ambiente cultural comum, mas para que a gente também não mergulhe numa cultura moderna. A gente precisa conhecer. Como que você quer argumentar com um filho, e que com um filho maior, 7, 8, 10, 12, e aí vai 15 anos, tudo, hoje em dia é argumento. Não tem mais assim, é assim, ponto final. Não tem mais isso, é argumento. E assim, se você não conhece, eles vão engolir a gente com argumentos. E engole fácil, porque eles estão na... O hardware, tá novo? Como é que é o hardware? É o hardware? É o hardware? É o hardware? Tá novo. Tá zerado. Entra informação atrás de informação. Eu fico vendo assim, eu tenho a conta do YouTube que eu tenho aqui, as meninas usam e eu fico vendo. O que elas estão vendo? Deixa eu ver o que ela está vendo. Eu vejo de longe, dá para ver. E aí falou, opa, assim, como que você consegue ver tudo isso? Como que você consegue? E às vezes nem termina, né? Criança é muito assim, os filhos mais novos. Não terminou o vídeo, já passou para outro. Aí já passou para outro. E tá absorvendo, a gente não percebe como, mas tem absorvido. E o que tem absorvido dessa questão cultural? Porque ela é real e vai acontecer. Para a gente ter vamos dizer assim, um gás e conseguir equilibrar isso, ambiente. Junto, claro, com a criação. Mas se a gente não tem um ambiente favorável para isso, rede de pessoas que estão juntos, caminhando juntos, tem uma cultura dura, pesada, na contramão disso tudo, cara, só a criação vai ser difícil. Vai ser muito difícil. Ambiente, Provérbios 13. Só lembrando um pouco da cultura aqui, ó. Más companhias. Para quem a gente tem dado ouvidos? Quem tem pautado a realidade nossa? Será que a gente ouve o influencer que diz o que tem que ser feito? Porque, assim, é muito comum. É muito comum. Estava vendo Provérbios 13, 20, tá? Estava vendo um vídeo essa semana sobre um professor de ensino médio. Ele estava falando sobre essa questão de sexualidade. E assim, de uma maneira tão leve, como se fosse a coisa mais normal do mundo. E assim, ó, eu não estou falando de poucas pessoas acompanhando, tá? Estou falando só de comentários tinha mais de 30 mil. Ele tem 100 e poucos mil seguidores. Assim, e falando, é verdade. E nos comentários, eu gosto de ler de comentários, porque você está vendo um pouco do que está acontecendo, né? Nos comentários, adolescentes conversando, né? É verdade, eu sempre pensei nisso, mas nunca ninguém falou sobre a questão sexual, tal, é normal. E a outra falando assim, eu perdi minha virgindade com 13 anos, e hoje não sei o quê. Comum. Sabia que tem escolas, uma matéria, eu vou compartilhar com vocês durante a semana, vou achar direitinho, mandar para vocês. Tem pais processando a escola, porque dentro da escola começou essa questão de gênero neutro. Mais do que isso, a filha dessa mãe da escola estava sendo chamada de menino na escola. E os professores, toda a questão da escola estava chamando ela já de ele, e com um nome masculino, dentro da escola. E a mãe não sabia. Isso é um detalhe importante. A mãe não sabia. Está acontecendo. Está indo. E aí, quando a mãe foi e processou a escola, obviamente, né?
Mas está acontecendo e o Marquinhos falou aqui, o que a gente está fazendo? E não é que a gente está fazendo para levantar uma bandeira numa questão política somente e falar assim, eu sou contra isso, não. Onde nós estamos jogando luz? Não é só olhar a questão errada que é e nós temos que denunciar tudo isso, mas onde nós estamos jogando luz dentro da nossa casa? Não é só o não pode, que a gente aprendeu até. Não pode, por quê? Porque não pode. Não, é errado. Cuidado o olho para onde olha, cuidado o mãozinho onde pega. Deus está olhando e não faça isso. Não é. É onde a gente está jogando luz dentro da nossa casa. Porque fora, está forte. Ambiente. Provérbios 13. Deixa eu abrir aqui, porque eu não abri. Provérbios 13, 20. Aquele que anda com sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Versículo simples aqui para a gente trazer a seguinte questão. Esse ambiente do evangelho cristão que a gente fala, que ele é muito mais do que cantar uma música, muito mais do que um domingo de manhã que a gente vem aqui. Eu estou inserido no ambiente, domingo de manhã eu vou para a igreja. Não é. Porque se for só isso, poxa, a gente, uma questão desse braço de ferro que a gente está lutando, já perdemos. Se só o domingo de manhã representa a espiritualidade tua e da sua família, meu irmão, sinto te informar. O caminho está escrito. Agora, se a gente vive esse ambiente comunitário, fora da comunidade, se a gente vive esse ambiente cristão, como consequência, a gente vem no domingo. É diferente. Como consequência de uma vida cristã, domingo para mim eu vou por quê? Agora é a hora que eu consigo me reunir com os irmãos. O Valdir falou aqui, a gente está querendo criar outros ambientes para que isso seja mais frequente, ambiente de igreja. Mas assim, nada impede da gente estar junto caminhando durante a semana. Nada impede da gente estar junto, compartilhando, como o Valdir fez hoje, meu irmão, compartilhando a dificuldade com você. Estou com dificuldade nisso. Estou com problemas nisso. Assim, isso não é uma vida alienada. Não é uma vida que, e que a gente também não entendemos, que o domingo veio resolver o meu problema, viemos aqui agora, domingo pela manhã, poxa, agora enchi meu combustível, né? A gente até brincava com isso, né? Enchi o tanque do meu carro e agora eu posso usar a semana toda. Não é isso. Existe muito mais do que isso. Muito mais. Quando a gente fala de venha com a gente no ensaio. Mas vocês vão ensaiar. Não importa. Vamos estar junto com a gente. Tem a vigília de sexta-feira agora. Tem a resenha dos manos. Então, a gente está tentando proporcionar ambiente para que isso aconteça. Relação. Mas também não se limita à agenda comunitária. Não é isso. É muito mais do que isso. É vida. As decisões que a gente vai tomando, a gente vai perceber que tomou daqui a 5, 10 anos. Olha para a decisão que você tomou 5, 10 anos atrás. Olha os resultados hoje. Algumas coisas, eu olho para mim, 5, 10 anos atrás, podia ter tomado uma decisão diferente, né? Podia ter feito de forma diferente. Lógico que o tempo, o amadurecimento vai ajudando bastante. O que a gente pode alinhar e dar gás para isso, para que a gente tome decisões corretas, sensatas, principalmente na palavra? Esse ambiente é perfeito para isso. O ambiente de pessoas que professam o mesmo Deus, que tem como objetivo Cristo Jesus. Isso, eu digo mais, isso não tem preço.
compartilhar a vida com pessoas que professam esse evangelho, que entendem tudo isso, que vivem, que fomentam isso nas relações, isso não tem preço. Isso não tem preço. Não tem garantias, isso é óbvio. É uma das coisas que a gente fala muito na segunda, né? Lê, Marquinho. Não tem garantia. Eu posso, a Lívia e a Liz, ensinar, vou falar com toda vontade, com toda perseverança, persistência. A cultura está dizendo uma coisa, mas a Bíblia diz outra. Vamos lá, o ambiente pode ser o melhor possível, regado de amor, Cristo, regado de tudo isso. Não tem garantias. Nossos filhos tomam decisão por conta própria. Eles vão escolher, vai chegar um momento, a gente falou o mês todo sobre isso. Eles vão tomar a decisão deles. Mas eu acredito muito no seguinte, meu irmão. Quanto mais a gente fomentar isso, quanto mais a gente viver isso, ensinar. Não só ensinar porque eu estou falando como se faz. A minha vida reflete isso. A minha vida é uma extensão daquilo que eu tenho lido da palavra. Quanto mais a gente fizer isso, garantias não tem, as chances são melhores. E o mais importante, irmãos, a gente não consegue olhar e voltar para trás e mudar um monte de coisa. A gente não consegue. A gente não consegue. A gente vai olhar para trás e sim, vai ver possivelmente mais erros do que acerto. Isso vai ser... Basta parar e olhar. Não é difícil. Você bater o carro na esquina, olhar para trás, puxa, podia ter dado seta. Podia ter freado um pouco antes. Depois de feito, né, não adianta chorar pelo leite derramado, é mais ou menos isso. Mas a gente consegue mudar o nosso hoje. Mudar a forma como a gente vive hoje, como a gente encara hoje, como a gente queima no nosso coração isso hoje. Pode mudar. Então, o pacto que a gente fez com os filhos de todos aqui, seja do mais novo ao mais velho, a gente pode fazer a leitura novamente disso e falar, os filhos da comunidade são filhos nossos. Os filhos que estão crescendo aqui são filhos de todos. Os filhos que cresceram e não estão aqui também são responsabilidades nossas. Independente de não estar aqui hoje, são responsabilidade nossa. Porque a gente entende que estamos aqui em comunidade, entre pessoas que professam a mesma fé e que querem seguir em frente nesse caminho. O que a gente pode fazer irmãos, eu não consigo fazer nada de forma prática. Não consigo. Mas eu consigo estar contigo em oração. Eu consigo ser mais uma mão em oração, mais um joelho em oração com você. Essa guerra aí não é só tua, é nossa. Esse caminhar aí dificultoso é de todos nós. Então, o convite que eu faço para você hoje, comunidade, vamos começar a olhar essa relação de criação com mais atenção. Primeiro, essa questão cultural ela vai existir e a tendência é piorar. Mas a gente, nesse caminho aí meio tortuoso, se a gente estiver junto com pessoas, com uma igreja forte, em oração, relevante, que entende a cultura atual, mas não se dobra a ela e não se vende para ela, mas são pessoas que se vendem e se dobram a Deus na relação com o Pai diariamente, o caminho vai ser muito mais fácil. E a gente tem aqui todo tipo de pessoa, com cada um com a sua particularidade, cada um com sua forma até de enxergar Deus. Mas a gente crê e acredita mesmo que estão indo para o mesmo caminho. Não tem sentido a gente ir cada um no seu carro. Vai cada um no seu carro. Não, isso aqui é um ônibus. Cabe todo mundo. E a gente precisa criar isso aqui junto. A gente precisa ter essa relação um pouco mais próxima. Ah, mas eu não tenho filho. Não, você tem sim. Essa filha da comunidade aqui, ó, são seus filhos também. São criação tua. Já está junto nisso. Vivendo isso junto. Relação de família. O quanto que a gente puder, lógico, orar, estar junto em oração, mas se a gente
puder e conseguir se desdobrar um pouco para ajudar os nossos irmãos caminhando junto, irmãos, vamos fazer isso. Vamos dar um passo a mais com relação a isso. Amém, amém. Que você possa refletir sobre isso e entender que o mais interessado, talvez mais do que a gente, na criação dos seus filhos, no caminhar do evangelho dos seus filhos é Deus. O mais interessado é Ele. Tenha isso em mente, tenha isso no teu coração. O mais interessado é Deus, mais do que você. Mais do que você. Vamos compartilhar isso junto, vamos caminhar junto, em comunidade. Amém? Vamos ficar de pé, a gente vai louvar a Deus junto. Pequeno problema técnico aí, graças à encenação que nós tivemos. As crianças estavam aflitas aqui na frente, é verdade. A Lu teve que falar, calma, calma. Ah, tia, é mentira, tia. Não. Ah, é? Isso é bom. Isso é bom, isso marca a gente, né? Isso marca a gente e pensar que as pessoas estão passando por isso mesmo, né? Que aflição, graças a Deus que não temos isso no nosso país ainda, né, Marquinhos? Estás no controle. Do céu podes me ouvir, bem perto estás de mim, não me deixas. Para sempre em teu amor, seguro eu estou, em ti confio. A céu as mãos levanto, rendido a ti eu canto, a minha vida eu sei que tu guiarás, a tua voz me acalma, o mar e a minha alma, em ti descansarei, no controle estás. Em vales passarei, mas eu não temerei, estás comigo. Tu me conduzirás e vida me darás, de ti preciso, oh preciso, a céu as mãos levanto, rendido a ti eu canto, a minha
estás. Guia-nos, Senhor, proteja-nos, ó Pai. Confiarei somente em Ti, Tua perfeição é incomparável. Do início ao fim estás, para sempre reinarás. Não há outro como Jesus. Confiarei somente em Ti, Tua perfeição é incomparável. Do início ao fim estás, para sempre reinarás. Não há outro como. Confiarei em Ti, Senhor. Confiarei somente em Ti, Tua perfeição é incomparável. Do início ao fim estás, para todo sempre reinarás. Não há outro como Jesus. A céu as mãos levanto, rendido a Ti eu canto. A minha vida eu sei que Tu guiarás. A Tua voz acalma o mar e a minha alma. Em Ti descansarei. Ao céu as mãos eu levanto, ao céu as mãos levanto, rendido a Ti eu canto. A minha vida eu sei que Tu guiarás. A Tua voz acalma o mar e a minha alma. Em Ti descansarei no controle. Em Ti descansarei. Em Ti descansarei no controle. Só a igreja. Em Ti descansarei no controle. Amém. Graças a Deus. Esse é o nosso Deus. Amém, Deus. Obrigado, Senhor. Tu estás no controle das nossas vidas. Amém. Vamos agradecer a Deus por mais esse momento, por todas essas coisas que foram colocadas, as nossas preocupações, não é? Sobretudo com esse mundo que está caminhando para a secularização. A igreja está caminhando para a secularização e que esse mal não nos pegue. Então oremos. Senhor amado, nós Te agradecemos, Pai, por tudo aquilo que Tu tens feito, como tem realizado a Tua obra conosco, o cuidado que tem em transmitir a Tua vontade a cada um de nós, as nossas famílias. Ó Pai amado, sabemos, Deus, que a Tua palavra nos ensina justamente isso, Senhor, que sem profecia o povo se corrompe, e a profecia, a Tua palavra, que está presente entre nós. Senhor Jesus, que essas demandas da sociedade tão fortes, tão perigosas, Senhor, não venham alcançar as nossas famílias, os nossos filhos, os netos, mas que o Teu Espírito, Senhor, continue cuidando das nossas casas, tenha total e completa liberdade de agir, Senhor, em nós. E, ó Pai amado, que cada um de nós tenha consciência que precisamos inculcar as palavras do Senhor nos nossos filhos, nos nossos, aqueles que nos rodeiam, porque os dias são maus. E é isso que nós desejamos. Sabemos que a única saída, Senhor,
para a humanidade, a única saída para o pecado é realmente Jesus Cristo. É realmente a palavra, é realmente o sangue que nos purifica de todo pecado. Nesse espírito é que queremos, ó Pai, encerrar esse momento de celebração, entendendo que ela continua a partir do momento que nós estivermos retornando aos nossos lares. Possamos meditar, que possamos falar a respeito disso nos nossos almoços. Que sejam, ó Pai, almoços em que nós estamos falando, Senhor, a respeito da Tua vontade para cada um de nós. Sabemos que esse é o caminho da salvação. Por isso, nesta hora, Senhor, nós te agradecemos e que despeça-nos na Tua paz, no retorno ao lar ou para onde quer que vamos, que Tu esteja conosco, com cada um de nós, nossos irmãos e irmãs, para louvor da Tua glória, e que tenhamos uma semana abençoada no nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça redentora e salvadora de Jesus Cristo, que as consolações no, com, sob o Espírito Santo, seja sobre toda a igreja reunida aqui em São Caetano, bem como sobre toda a terra, hoje e todo sempre. Amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe.